Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira, estamos começando mais uma edição de número 39 desta vez. Dando o pontapé inicial, aqui estou eu, Caio Meirelles, com ele, Lucas Ribeiro, para falarmos sobre mais uma semana do mundo da bola, estaduais acontecendo pelo Brasil e muito mais. Lucão, seja muito bem-vindo e já passo a bola para você aí puxar o começo do episódio. Muito boa noite, Caião. Uma boa semana para todo mundo. É um fim de semana muito quente, mas não pelos jogos em si, pelo tempo mesmo, que é um calor do cacete. Você gosta de calor? É só questão de tempo, assim, eu não sou muito crítico, não. Mas eu não gosto muito de extremos, nem muito calor, nem muito frio. Aí eu já começo a ficar um pouco incomodado, principalmente porque o meu quarto não bate bem nem. Tem uma história maneira da Aí, é muito filho da mãe. Tem uma história engraçada. Eu não vou dar nomes, né? Até pra também não ser processado. Mas tem uma resenha. Vamos começar com o momento fofoca, né? Rapidinho. O momento fofoca é também um momento polícia, né? Que a gente vai falar o Datena. Oi, Datena. Gostou da minha imitação? Datena? Não, tá bom. Mas seria muito bom manter essa imitação por um tempo. Mas enfim, já vamos começar daquele jeito, hein? Vai ser rápido, mas já vamos começar daquele jeito. Já sei o termo. Você quer arriscar? Daniel Alves, o Good Crazy. Exatamente. Que de good não tem nada, né? Esse doente. Foi preso essa semana na Espanha, acusado de agressão sexual. Meio que eu vou tentar resumir o que alegou ali a vítima, né? A vítima entrou no banheiro, o Daniel Alves foi atrás da vítima e lá ocorreu a agressão sexual. Aí a questão o caso já tá meio que rolando, já vai rolar julgamento e tudo mais. Inclusive tem meio que um apelo da família do Daniel Alves porque não consegue se comunicar com ele, dar um tipo de suporte, coisa do tipo. Talvez porque ele esteja preso, né? É um bom ponto, é um ponto importante. Eu acho que o principal ponto para não acontecer esse contato. Acho que eles não pensaram nisso. Vi algumas coisas que a vítima foi alegado pela juíza que a vítima, talvez no caso desse crime, teria direito à indenização, se ela quisesse, ela não quer indenização. E se eu não me engano, dependendo da gravidade do caso e de como for determinado ali o veredito, o Daniel Alves pode pegar de, acho que 2 a 12 anos de prisão. Isso que eu meio que ouvi por cima nessa semana. Isso vai rolar ainda mais, acho que umas 2 semanas ou até mais. E vamos ver o desfecho disso, né? Caso triste, totalmente. Cara, não entra na minha cabeça. E é sempre os caras que, tipo, literalmente tem tudo. Que agem de uma maneira completamente imbecil. Mas espero que ele, se aparentemente, como tudo indica ele fez, que ele pague exatamente da pior maneira possível. Exatamente. Estou na torcida. Que a justiça seja feita. Exato. E agora, quem faz agora esse tipo vamos. de coisa, eu desejo todo mal. Tô nem aí. Agora vamos para outro caso também de polícia. Que é isso? Não muito de polícia, né? É o Linha Direta. Mas Você tinha medo do Linha Direta? Cara, eu confesso que eu tinha um pouco. Da abertura do Linha Direta lá, aquela trilha sonora era muito. O programa em si, ele era meio que propício pra isso, né? Tudo bem que a gente não deveria assistir esse tipo de coisa com a idade que a gente tinha, né? Mas. E pelo horário também, que eu acho que passava de quinta-feira umas 11 horas, 11h30, depois da Grande Família. Então, eu acho que a gente estava no lugar errado, na hora errada. Sim. Mas vamos lá, aconteceu essa semana também. Eu acho que outro caso que estava sob investigação, a Juventus ela foi punida e teve a perda de 15 pontos do campeonato italiano por fraude fiscal. O que ocorreu? O motivo da investigação e o que culminou nessa punição foi que há um tempo atrás, eu não sei se vocês vão lembrar, então, para refrescar a memória de vocês, a Juventus ela fez uma negociação com o Barcelona envolvendo o Arthur e o Pjanic. E essa transferência com valores bem altos, ela foi declarada num ano fiscal diferente do que do ano da contratação. Aí isso foi investigado e culminou com a punição da Juventus. Deixa eu pegar aqui que foram afastados. Vou pegar aqui o resumo das punições. Tá? A perda de 15 pontos, como eu falei, a suspensão de 30 meses para o ex-diretor esportivo Fábio Paratici,
que tá no Tottenham, ele é diretor de futebol do Tottenham hoje, atualmente. Suspensão de 24 meses para o ex-presidente André Agnelli, suspensão de 8 meses para o ex-diretor e ídolo da Juventus, Pavel Nedved, e mais uns Joguei outros... muito com ele, hein, no Bomba Pet. Ele era muito bom, ele era muito bom, real. E mais 9 dirigentes foram punidos ali. A Juventus até aproveitando o gancho, a Juventus jogou hoje e empatou com a Atalanta ali 3-3. A Juventus até estava bem no campeonato, era vice-líder, não, era o terceiro colocado. Agora, com essa punição, ela foi para o 10º lugar, tá com 22 pontos. Desejo todo mal também. E eu acredito. Hoje eu tô assim. Depois de um clássico, ainda mais na maneira que foi, não é muito. Posso trazer uma quentinha por favor. pro momento fofoca? Por favor. A respeito de mudanças na regra do futebol, né? Vai rolar uma reunião a respeito vamos propor, na verdade, né? A substituição do relógio corrido para o parado, né? Assim como ocorre no basquete, quando a bola sai de campo no futebol. Então, eu acredito que será aprovado e acredito também que é uma boa maneira de evitar a cera. Sim, eu concordo, mas a minha dúvida então, a questão dos acréscimos com essa regra, ela vai literalmente morrer, né? Ou não? Acho que não, porque existe o relógio parado, por exemplo, motivo de lesão ou de substituição, né, que precisa acontecer, não tem o que fazer nesses casos, e existe o relógio parado por cera, por demora intencional dos atletas, então acho que isso é um dos pontos que precisa ser alinhado para seguir com essa mudança na regra. Assim como no basquete, né? No basquete é a mesma coisa. Então, vamos ver. Eu espero que aconteça, cara. Pro futebol brasileiro ia dar uma mudada boa. Sim, eu acredito que essa temporada já vai mudar muita coisa, porque até como foi utilizada essa regra na Copa dos acréscimos exagerados, hoje mesmo a gente viu no São Paulo Palmeiras segundo tempo 9 minutos de acréscimo. Não precisava disso. E devido a tudo que aconteceu no jogo em si. Isso vai acabar se tornando mais comum com o decorrer dos campeonatos, né? Até a FIFA decidir mudar, até essa regra talvez entrar em vigor, eu acredito também que vai ser aprovado. Então é algo que a gente tem que acompanhar e eu acho que é algo válido para dar mais dinamismo pro jogo, né? Grêmio é clube grande, Grêmio é o maior do Sul, Grêmio é creme. Aqueles que achavam que o Luizito ia pro Internacional, aí ó, achavam que ele ia pro Internacional, o Grêmio foi lá, Renato Gaúcho conversou com ele e que por sinal, eu sou Grêmio, até a morte. E bota o hino do Grêmio. Muito bem. De momento fofoca, eu já vou puxar Campeonato Gaúcho, que começou esse final de semana. Com Caxias 1, Grêmio 2. Grêmio ganhou a primeira, fora de casa. Gols de Bitelo e Luizito Soares, que o homem tá... Acho que ele vai comer a bola no Brasil, na verdade. E o Peninha, belo nome, fez o gol do Caxias. Bom jogo, cara. Bom jogo. O time do Grêmio não me passa muito confiança, mas quando você tem o Soares no ataque, né, fica difícil não esperar alguma coisa positiva. A partida foi boa mesmo. Lembrando que vocês devem estar se perguntando, mas o Grêmio não jogou no meio da semana. O jogo que o Grêmio jogou foi da Recopa Gaúcha e teve a estreia do Soares e, cara, deu contra pra o Novo ver. Hamburgo, né? Não, acho que foi contra o São Luís. Eu vou puxar aqui rapidinho, mas deu pra ver o porquê do Soares ser esse puta jogador, né? Ele com 5 minutos ele já fez um golaço. Na verdade, pra mim, os 3 gols que ele fez foram bonitos, né? Até o terceiro ali, que é meio que uma bola que sobra ali pra ele, rebatida. Eu achei os 3 gols bonitos. Foi Grêmio e São Luís, tá? Foi 4-1 pro Grêmio. E ele, nesse jogo da Recopa, eu contei pelo menos, eu acho que umas 5 ou 6 finalizações dele. Acho que só uma foi pra fora. Então, concordo contigo, eu acho que ele vai sobrar, pelo menos no estadual ele vai sobrar. Agora vamos ver. Vai fazer 50 gols no Campeonato Gaúcho. Vamos ver com o decorrer do tempo, do decorrer dos campeonatos. Aí tem a questão do Grenal. Cara, quem perde o Grenal o mundo vira de ponta cabeça. Então vamos ver no decorrer do ano aí tanto do Soares quanto do Grêmio. Ressaltando que o Grêmio jogou bem mesmo contra o Caxias, foi uma boa partida. O Caxias começou ganhando e o Grêmio conseguiu ali reagir. Confesso também que o elenco do Grêmio não me passa confiança, mas é uma boa estreia. O elenco do Grêmio é repleto de jogadores que o Renato Gaúcho gosta, né? Sim, e jogadores desacreditados, velhos, que não saíram bem de outros clubes. Ele deve estar feliz. Reinaldo chegou lá e já ganhou um título, por exemplo. Sim, e foi reserva do Diogo Barbosa. Os dois estão no mesmo nível, ele se merece. Muito bem, Lucão. Segundo jogo, Internacional e Juventude,
2-2, Pedro Henrique e Carlos Depena marcaram pro Inter, e o Echaporã, belo nome, e o Rodrigo Rodrigues fizeram pro Juventude. Uma curiosidade também, lembra do Valse, zagueiro do São Paulo? Que não joga há 75 anos? Lembro. Pois bem, foi emprestado ao Juventude e entrou no segundo tempo da partida. O Inter sem muitas mudanças em relação ao ano passado, é praticamente o mesmo time, mas manteve a base, né? Acho que só o Edenilson, na verdade, que saiu. Não, saiu. Começa aí com um tropeço dentro de casa. Dos que jogavam, né? Só o Edenilson mesmo. Teve a questão do Tyson lá, que até... Não, mas o Tyson só reclamava, né? Ele não jogava. Falou um monte lá do presidente, coisas do tipo, mas ele não vinha sendo aproveitado mesmo. Cara, foi um outro jogo bom. O Inter vacilou muito, mas muito mesmo. Pra mim, o Inter deu os 2 gols pro Juventude. Fez um golaço com o Depena. Bom jogador. Agora, eu acredito que o Inter, por mais que tenha estreado, não seja a estreia dos sonhos, eu acho que o time do Inter é mais pronto e consequentemente mais forte do que o Grêmio. Então vamos ver ali se esse campeonato gaúcho vai ficar entre Grêmio e Inter ou vai ser igual acho que a última edição, ou a edição retrasada, que meio que tava uma bagunça, que um dos dois não tinha se classificado. Eu acho que os dois estão no mesmo nível. Eu acho o Inter mais pronto. Talvez, levemente superior ao Grêmio. Mas eu acredito que esse ano não vai ter erro, não. Os dois vão chegar na final. Tomara, né? Pra dar graça no futebol. Primeira rodada do Campeonato Gaúcho começou um pouco depois do que o Carioca e o Paulista, por exemplo, até porque é um campeonato com menos times. A gente tem 12 clubes só no Campeonato Gaúcho. Não sei, tem estadual que eu ainda não sei por que acontece. Mas tudo bem. É difícil, é muito difícil. Por eu ser um cara fisicamente forte, eu sou muito prejudicado. Muito prejudicado. Os caras vêm no meu corpo, os próprios adversários, o zagueiro do time adversário fala: Hulk, a gente já sabe, a gente vai no teu corpo sempre. Porque a gente sabe que o Júnior vai dar, tu é forte. Passando do Rio Grande do Sul para Minas Gerais, Lucão, a terra do pão de queijo. Gosta de pão de queijo? Gosto. Cairia muito Também. bem um agora. Gosto bastante com um cafezinho, né? Gosto bastante de... Vem tá um calor do cão. Gosto muito de pão de queijo. Galo e Cruzeiro estrearam vencendo pelo mesmo placar. 2-1 pro Galo, 2-1 pro Cruzeiro. O Cruzeiro que teve gol do Nicão. Teve gol de 2 jogadores, na verdade, que passaram pelo São Paulo, né? Nicão e Bruno Rodrigues marcaram pro Cruzeiro. Já do lado do Galo, o Hulk marcou 2 de pênalti. Mas ele perdeu um gol que... Inacreditável. É impressionante. Vamos começar no jogo do Cruzeiro. Foi contra Patrocinense, né? Foi. Exatamente, Patrocinense 1, Cruzeiro 2, como você falou, os 2 jogos com o mesmo placar, porém com situações totalmente diferentes. O Cruzeiro começou ganhando ali, abriu os 2-0 com o gol do Nicão e do Bruno Rodrigues. Cara, impressionante como o Bruno Rodrigues joga bem no Cruzeiro. Ele só não jogou no São Paulo. Ele tá comendo a bola no Cruzeiro desde o ano passado. Como você disse, teve a estreia do Nicão, teve a estreia do Wesley também. Acho que teve a estreia de mais uns outros reforços do Cruzeiro. Cruzeiro que também... Bons reforços. Totalmente... Eu só não gosto do Wesley. De resto, eu acho que todo mundo que chegou é bom jogador. Cara, eu acho que ele pode render bastante nesse time do Cruzeiro. É a chance dele. É a chance dele. O Cruzeiro jogou bem, meio que tomou o gol ali, o primeiro gol não foi uma jogada ali trabalhada. Agora, no final do jogo, o Cruzeiro quase conseguiu entregar de bandeja o empate para Patrocinense. Eu não sei o que passou ali na cabeça. Eu acho que foi tão automático o recuo que eu não lembro qual que era o zagueiro em questão, mas ele não viu onde está o Rafael e ele simplesmente deu uma bica pro gol. Foi o Oliveira. Ele deu uma bica pro gol, o Rafael teve que correr que nem um louco desesperado, salvou o gol, porém bola recuada, o goleiro não pode pegar com a mão. Teve ali o tiro livre direto com 25 caras dentro do gol e não rolou o gol ali da Patrocinense. Então a vitória foi pro Cruzeiro. Vitória merecida. Goleiro Rafael, né? Ele é muito bom. Bom goleiro. É igual o nosso do São Paulo. Mas já a gente fala assim. Agora o Atlético Mineiro, Atlético 2, Caldense 1. O Atlético começou perdendo para Caldense. Ele que saiu o gol no primeiro tempo ainda. Começa no primeiro tempo, aí depois surgiu um lance de pênalti pro Hulk bater. Achei mandrake esse pênalti aí. Também achei. Aí no segundo tempo teve a chance que o Hulk perdeu. Tivemos a estreia do Patrick também, que pegou a camisa do Ronaldinho. Tivemos algumas estreias, na verdade, no Atlético. Sim. O Igor Gomes, querido pela torcida do São Paulo. O Bruno Fux, zagueiro. O Edenilson, Patrick...
E o Paulinho, que E veio o Paulinho também. Ah, eu esqueci de comentar, né, cara? Eu comentei de atacante aqui, o Cruzeiro fechou com o Gilberto. Sim, pra eu ser o acho que camisa 9 aí. Boa contratação. acho que vem nessa semana ainda, né? Acho que ele desembarca essa semana no Brasil já. Não sei quando que ele estreia. Gosto Eu dele. não sou muito fã, mas eu acredito que ele vai cair como uma luva nesse ataque do Cruzeiro. Ele é melhor que o Edu. Então, e o Cruzeiro emprestou o Edu. Emprestou ou vendeu? Vendeu. Então, o Edu que só fez uma boa temporada pelo Cruzeiro no ano passado. Então, eu acho que com a peça à altura. Não, ele foi ali emprestado, desculpa. Ele foi emprestado pro vice-lanterna do campeonato dos Emirados Árabes. Dinheiro, né? Não, tá bom, vai fazer seu pé de meia, tá ruim não. Certo. O Atlético não jogou bem. Teve ali o lance que o Hulk perdeu o gol, aí depois teve uma chance com o Paulinho, aí depois disso veio o segundo pênalti que o Hulk converteu. Não foi uma estreia das melhores do Atlético. Era meio que esperado, para ser sincero, até é um elenco praticamente todo reformulado. Então, esse campeonato ele é mais. Tem o América ali brigando muito por fora, mas Empatou, ele é. em 0-0. Então, ele é o mais, eu acho, fechado, assim, que tem a mais chance da final ser decidida no clássico. O Pesolano falou essa semana que o Cruzeiro vai usar o Mineirão para testes, e que o grande favorito é o Galo. Então, a pressão tá toda no Atlético, né? Desde o começo. Sim. Mas eu acho que vai ser, dos clássicos do Brasil, eu acho que esse vai ser o mais aguardado. Um dos mais, se não o mais aguardado. Eu boto fé nesse time do Cruzeiro. Acho que ele pode complicar pro Galo. Eu acho que vai ser. O Cruzeiro desse ano corre muito risco de ser um Botafogo do ano passado. Putz, não sei. Por mais que o time do Botafogo de 2022 seja melhor que esse Cruzeiro de 2023, o Pesolano é muito bom, treinador. Sim, ele é muito bom. Muito, muito bom. Então ele pode fazer a diferença nessa temporada do Cruzeiro. Que deixou claro também, né, que não vai fazer contratações absurdas, vai contratar ali dentro da realidade do clube. É o certo, né, a se fazer. Sim. Mas dos caras que contratou pra repor, por exemplo, a saída do Bidu, a saída do Edu, coisas do tipo, gostei. Acho que será bem competitivo. Claro, não vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, mas dá que pra vai conseguir incomodar, alguma vai. coisa. Dá pra conseguir alguma coisa. Dá, também acho que dá. Tranquilamente. Cara, a parada é a seguinte. Se o Flamengo ganhar do Vasco, o Bangu vai pegar o campeão da Copa Farroupilha, do Campeonato Gaúcho. Se o Flamengo perder pro Vasco, o Fluminense está eliminado e quem entra no lugar dele é o Chelsea, para se enfrentarem na semifinal da Champions. O Flamengo, empatando com o Vasco, vai jogar Bangu e PSG pelo Campeonato Paulista. Vamos lá de Cariocão agora? Vamos, né? Flamengo em mais um jogo treino, passeou pra cima do Nova Iguaçu, 5-0 pro Mengão. Cara, eu tava buscando os negócios desse jogo, no que eu abri o YouTube já tinha uma mensagem de esperança. Que o Flamengo tinha totais chances, mas tipo, muita chance de atropelar o Real Madrid depois desse passeio sobre o time de Nova Iguaçu. Eu acho que vai ganhar, mas não que vai atropelar o Real Madrid. O Real Madrid que ganhou hoje também, tá? Só pra já aproveitar, mas questão de momento, o momento do Flamengo, pelo menos do jeito que tá começando o ano, e do jeito que terminou o ano passado também, dar esse otimismo pra torcida de uma maneira até um pouco exagerada. Mas torcedor é isso. Não acho errado eles acreditarem dessa maneira. Acho engraçado algumas vezes, sim, mas eu vejo o torcedor de São Paulo fazer a mesma coisa, então quem sou eu pra julgar, né? Lembrando também, Caião, que tivemos rodada do Carioca no meio da semana, então rapidinho, o Fluminense ganhou, o Flamengo empatou, eu não lembro contra quem, eu acho que foi Madureira. Madureira. Belo uniforme do Madureira, inclusive. O Vasco também. Se alguém do Madureira estiver escutando, pode mandar uma pra cada aqui. O Vasco também empatou e o Botafogo ganhou de 2-1, acho que do Volta Redonda, se eu não me engano. A verdade é o único que tá jogando a vera esse campeonato é o Fluminense, né? Porque de resto... Sim, o Flamengo ele tá colocando ali força total, mas também é pra preparar pro Mundial e pra Supercopa, porque no sábado que vem. Sim. Então tá servindo aí de teste, mas por exemplo, o Vasco ele tá com um time totalmente reserva, nem reserva, acho que é mais molecada mesmo, o Vasco tá jogando Sub-23, se eu não me engano. E o Botafogo, eu não sei se o Botafogo tá jogando algum torneio de amistoso, mas também tá rodando uma molecada.
O Botafogo jogou a primeira partida com uma molecada, e aí no meio de semana, já contra o Volta Redonda, já foi com o time titular, tanto que o Luiz Castro até deu uma entrevista bem bacana, falando que o time ainda não estava pronto. Sim, sim. E que algumas cobranças não eram condizentes. Eu gosto do Luiz Castro, eu gosto das entrevistas do Cabeçudo. É impressionante o quanto a cabeça dele é desproporcional ao restante do corpo. Você já reparou nisso? Já. Então, é uma puta de uma jaca, mas é gente fina, Luiz Castro. Falando em Botafogo, o Botafogo vendeu ou emprestou o Júnior Santos pro Santos? É um bom atacante, eu confesso que eu gostei da contratação. Eu acho que pro Santos tá bom. Ele foi bem no... não, ele não foi pro... Ele foi pro Fortaleza. Ué? Olha, eu abri aqui, ó, Júnior Santos, atacante e Botafogo. Júnior Santos será comprado pelo Fortaleza. Por essa eu não sabia. Passou essa informação aí. Aqui, eu jurava que eu tinha visto alguma coisa. Cara, é muito ruim procurar essas coisas, porque ó, eu abri, aí já tem um monte de coisa aqui sobre o Fortaleza. Mais embaixo tem um vídeo do YouTube de 2 semanas atrás. Júnior Santos, bem-vindo ao São Paulo 2023. Meu Deus. Ainda bem que ele não veio, né? Mas São Paulo precisa de um centroavante. São Paulo precisa de muita coisa. Mas vamos... Cara, eu acho que já dá pra gente começar já falar do Paulistão agora, hein? Quer falar do Flu, que tá ganhando do Madureira de 1-0? Tá 1-0 ainda, gol do Arias no começo do jogo, 7 minutos. Muito bom jogador, hein? Eu acho forte, eu tenho uma forte convicção que o Fluminense vai ser bicampeão do Carioca. Grandes chances, porque o Flamengo vai empurrar com a barriga, mas deve chegar na final. Sim. Talvez o Botafogo possa surpreender, dependendo da importância que der pro campeonato, mas eu não acho que eles vão dar essa importância toda, não. Vão usar como laboratório. Então, o Fluminense é o forte candidato, cara. Eu concordo contigo. Trouxe o Keno, né? O Keno, inclusive, o Keno e o Lima May do Ceará. Eu acho que o Keno fez gol na última... Falando em Lima May, você viu o bafafá que isso deu no Twitter? Vi. O Twitter é uma rede social que deveria acabar, né? Mas ao mesmo tempo ela é muito boa. Cara, torcedor mente fechada. Não aguentam umas piadinhas assim. Ai, tinha cara mandando vídeo lá. Você aí, ADM da página do sócio do Flu. Muito bom, eu gosto bastante dessas coisas. Igual aqueles vídeos dos acampamentos patriotas. Exatamente, o maluco lá do caminhão. Mas, continuando no assunto do Fluminense, forte candidato a levar o bi. Não vendeu ninguém o Fluminense, só contratou. A única saída foi a do Natan, que não era do Flu, né? Era do Galo. Era do Galo e tá passando do Galo também, ninguém quer o Natan. Não, e o Matheus Martins, que saiu. É verdade. O Natan é ruim assim pra ninguém querer o Natan? Eu acho um jogador ok. Cara, eu acredito que seja mais o extracampo ou até a vontade dele de fazer as coisas que impede ele de ser um jogador. Será que é porque ele pesca? Não sei, cara. Eu acho que isso não é um agravante. Pra mim também não. Eu acho que mas às vezes o pessoal não gosta. Né? Não caberia no Natan, por exemplo, não caberia num Santos da vida? Boa pergunta. Eu até demorei pra responder, porque eu acho que não. Eu tô pensando aqui, viu? Eu acho que ele teria espaço em alguns times do futebol brasileiro, sim. Mas tem a questão extracampo. Mas ele é muito bonito, inclusive, também. Natan. Então, será que isso que está agravando a situação dele com os clubes? Cara, talvez. Eu digo por experiência própria. Pessoas bonitas muitas vezes sofrem preconceitos desnecessários, entendeu? Entendi. Você já sofreu esse tipo de preconceito? Sempre sofro, cara. Mas com o passar do tempo você se acostuma. Entendi. Bom, podemos já falar sorte ao Natan. Podemos falar do Campeonato Paulista já ou vai ter um momento inflando o seu ego? Não, eu queria só fechar com a tabela do Carioca, né? O Flamengo tá liderando com 10 pontos, mas tem um jogo a mais que o Fluminense que tem 9, e na sequência vem Bangu e Volta Redonda. Eu, sinceramente, até hoje eu não entendi a regra desse campeonato, então... O Vasco, por exemplo, que tá em 9º lugar, provavelmente joga a final com o Audax, que é o 5º. Cara, o Campeonato Carioca me lembra aqueles quando eu tinha Play 2, que eu tinha o PES, o Winning Eleven, Bomba Pet, tudo do tipo, e tinha aquela opção de criar as ligas, sabe? Fiz muito isso. É igualzinho, é literalmente igual. O regulamento do Carioca é igual a uma liga criada no Bomba Pet. Eu acho que eles usam o Bomba Pet justamente de parâmetro para criar o regulamento do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca, para mim, entra aí nessa lista de campeonatos que não precisavam existir. O problema é o que fazer com esses clubes menores, né? Porque muitas vezes eles só têm o Campeonato Carioca para jogar. É que a CBF é uma merda e não liga para essas coisas. Por exemplo, teve briga de novo esse ano com a FERJ por causa de direito de transmissão. Cara, o
campeão Não ganha nada. não ganha nada. O que é isso? Não tem motivação, não tem motivação Os times nem pros cagam. pequenos. Você acha que o Botafogo e o Vasco tá errado de cagar pro Campeonato Carioca? Não tá. E é tão mal aproveitado porque, por exemplo, você vê o Campeonato Paulista, ele é usado muito de vitrine para os clubes de menor expressão para conseguir vender os jogadores e coisas do tipo. Tanto que, por exemplo, o projeto do Mirassol aí, que vem dando certo, Ituano, que vende uma penca de jogadores para grandes times e até times de fora, que nem, por exemplo, o caso do Martinelli. Martinelli era do Ituano. Se eu não me engano, ele foi direto pro Arsenal, né? Foi, direto pro Arsenal. Então, você não vê isso nos demais campeonatos, não só no Carioca. Não, é muito bagunçado. É muito, acho que é mal divulgado. Isso eu já tô falando na questão do Campeonato Carioca. Não tô falando na questão dos outros campeonatos, porque tirando o Paulista, os demais campeonatos têm uma expressão muito abaixo desses dois. Sim. Então não dá para eu meio que traçar esse parâmetro que eu tô me referindo ao Carioca e ao Paulista para, por exemplo, um campeonato cearense, vamos jogar aí. As federações só querem saber de dinheiro. Sim, infelizmente. Estão cagando se o campeonato é bom ou ruim e se os clubes menores também, de alguma forma, conseguem lucrar com isso. Uma pena. Por isso que o campeonato estadual tá tão subutilizado no país. Olha só, eu quero mandar um recadinho aqui, bem direto e reto pra você, que é a ADM da página Sócio do Flu no Instagram. Entendeu? Olha só, aquilo que você fez ontem não existe. Você fez de sacanagem, você fez de babaquice, ou então porque você é muito incompetente ou corno. Mas vamos lá, Lucão, já que você puxou, né, o campeonato de mais expressão, pelo menos estadual, né, do futebol brasileiro, Campeonato Paulista. Tivemos jogos interessantes nesse final de semana. Só uma passada rápida no meio de semana. Corinthians goleou o fraquíssimo Água Santa por 3-0 na Neoquímica Arena. O Santos perdeu pro Guarani no Brinco de Ouro, 2-0. Palmeiras ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 e o São Paulo ganhou da Ferroviária por 2-1. Jogos aí que aconteceram na quarta e na quinta-feira desta última semana. E aí eu não vou nem começar pelos 4 grandes, porque eu não posso deixar passar. A Portuguesa meteu 3-0 no Red Bull Bragantino. Eu queria que você falasse sobre a falha, mais uma, né, do goleiro Cleiton. Eu vinha falando isso, eu levantei esse ponto, essa tese no ano passado em algumas edições. Você já percebeu que toda vez que o Cleiton falha, o Bragantino toma no mínimo 3 gols? É o karma. Cara, e foi uma falha muito bizarra. É engraçado. É triste pra ele. Foi bizarro. Mas foi bizarro. é muito engraçado. A bola vem do zagueiro, é uma bola fácil. É desatenção total, mano. E isso você vê que é nítido que mexe com ele, porque o decorrer do jogo dele, quando ele falha, é uma merda. O decorrer do jogo do Bragantino, quando ele falha, é uma merda. E sorte da Luz aí que contou com esse primeiro gol e depois soube aproveitar bem as oportunidades. Eu tô muito feliz de ver a Lusa ganhando. Também. Mas, já falei, né? Eu quero ver um jogo da Lusa no Canindé, esse Campeonato Paulista. Se eu não me engano, o próximo jogo da Lusa é contra o São Paulo no Morumbi, né? Mas Morumbi eu não quero, não. Um pouco importa. Eu queria se fosse no Canindé. Entendi. Questão da nostalgia, história. Nostalgia não, porque eu acho que você nunca foi ver um jogo no Canindé. Já fui ver jogo sim no Canindé. Então é justamente o ponto que eu citei da nostalgia e Canindé tudo mais. tá destruído, né? Impressionante como já tá. há muito tempo. Mal cuidado. Mas muito bem. 3-0 então pra Lusa, em cima do Bragantino. O Bragantino começou bem o campeonato. Passeou pra cima do Corinthians, aí empatou com o São Bernardo no meio de semana. E agora tomou esse apavoro aí da nossa querida Portuguesa. Tivemos também, esse jogo foi duro, viu? Parabéns pra quem conseguiu assistir 90 minutos de Inter de Limeira e Corinthians. Se não fosse o Cássio, Timão teria saído com a derrota lá de Limeira. E é impressionante como o Corinthians não consegue praticar futebol fora da Neoquímica Arena. Não que na Neoquímica Arena também esteja jogando o fino da pelota, mas fora de casa, sem condições. É totalmente deprimente. Parabéns pra quem conseguiu assistir esse jogo, porque
Rapaz, você tinha levantado uma pauta antes da questão do lance do Romero, Isso. que ele foi enrabado ali dentro da área. Cara, assim, eu tava vendo, eu vi alguns lances até de tipo, por exemplo, no final do jogo do Arsenal United. A gente vai falar um pouco da Europa, do que aconteceu na Europa também. Do Arsenal United, que o Nketiah ele protege a bola ali e meio que o zagueiro meio que chega para tentar pegar a bola e meio que o lance vai rolando ali, só que o contato por baixo ele nunca chega a ser faltoso. Eu acho que não teve o contato por baixo ali no Romero. Eu sei que ele não Concordo. conseguiu chutar, por causa que ele estava sendo acochado ali, Não, mas ali o problema do Romero foi a bola, não foi o zagueiro. então, aí como não teve esse contato incisivo, foi o que levou à não marcação do pênalti. Aí eu entendo, a parte da torcida tá pé da vida com essa não marcação, mas o ponto em questão que eu acabei de levantar, eu acho que contou como critério da não marcação do pênalti. Mas eu também não marcaria não, pra ser bem sincero. Não, também não. Ali é disputa normal. E não dá pra também colocar a culpa dessa derrota nesse lance do Romero. O Corinthians não produziu nada esse jogo. Jogou muito mal, cara. Tá doido, muito, muito mal. A Inter de Limeira mereceu vencer. E a galera já não aguenta mais o Lázaro, hein? 3 jogos depois. Eu não sei não, viu? Tô começando a ter minhas dúvidas até se ele termina o Campeonato Paulista. Se o Corinthians pegar um Palmeiras da Então, vida aí e tomar uma jambrolhada, deixa chegar aos clássicos. dependendo de como for, O Silvinho caiu num clássico também, né? foi contra o Foi Palmeiras. contra o Palmeiras ou foi contra o Eu Santos? acho que foi contra o Palmeiras. Eu acho que foi contra o Santos que o Santos ganhou de virada. Ó, a sorte do Corinthians e do Lázaro também é que, por exemplo, o jogo contra o São Paulo é no Morumbi e o jogo contra o Palmeiras é na Neoquímica. Quer dizer, não tanto, porque contra o Palmeiras é na Neoquímica Arena. Se o Palmeiras for lá e passar o carro em cima do Corinthians, sei não, viu? De verdade, eu acho que esse jogo contra o Palmeiras talvez seja. E vai ser lá pro final da fase de grupos. É aquele negócio que a gente comentou, né? Estão armando um cenário para trazer o título. Ah, com certeza. E tudo bem, ganhou do Água Santa aí no meio de semana, mas o Água Santa é muito fraco, cara. Muito. Não Sim. dá pra tirar como parâmetro. Aí E o elenco do Corinthians também é bem mais ou menos. É, Não dá pra colocar tudo na conta do Lázaro também, não. bem. Cara, não mudou muita coisa do ano passado. No ano passado já tinha esses problemas e esse ano continuam os tais problemas. O negócio que eu falei do Silvinho foi isso mesmo. Foi um jogo contra o Santos na Neoquímica ainda, perdeu de virada. Acho que teve até um gol do Marcos Leonardo, se eu não me Ah, engano. lembrei desse jogo, foi. Foi Isso o mesmo. último jogo do Silvinho, o comando do Coringão. Silvinho que hoje comanda a Albânia, né? Bem aleatória a carreira do Silvinho. Pois é. Vou ver a Eurocopa só por causa do Silvinho, se a Albânia for, né? O que eu acho difícil. E rapidinho, Santos tá jogando contra o São Bernardo no momento, lá em São Bernardo, inclusive, 1-0. Santos vai sendo derrotado, o jogo que tá aí aos 25 do segundo tempo. E o Santos pode chegar a 2 derrotas consecutivas no. Sabe quem é um dos atacantes do São Bernardo, Lucão? Quem? Léo Jabá. Rapaz, ex-Corinthians, né? E um dos O, zagueiros é o Rafael Vaz. o Matheus Davó saiu, ele saiu do São Bernardo pro Cruzeiro. Bahia. Agora ele tá no Cruzeiro. Agora ele tá no Cruzeiro. Tava no Mas banco. ele tava no Bahia, ele tinha feito um bom campeonato pelo São Bernardo. Isso que levou ele ao Bahia e agora ao Cruzeiro, né? Mas já que você citou o assunto Santos aqui, da partida do Santos, o Santos deu 2 chutes a partida inteira. Tá sendo massacrado. Já vai ser questionado o trabalho do Odair, é nítido, Sim. é certeza. Futebol brasileiro interessa, é o terceiro jogo, dane-se. Mas aí já não é, eu já acho que não é a questão de tipo, é o terceiro jogo. É estilo de jogo. Você pode perguntar pra qualquer torcedor do Santos, bem lembrado. tá muito atrás. Eu conversei com uns amigos meus na quinta-feira sobre isso. Eu falei, cara, o Odair é um técnico que, ao meu ver, se ele tiver tempo, ele vai arrumar a casa. Só que não espere um futebol estilo Santos. Não espere isso. E também é que nem, por exemplo, os times do Odair não jogam com meia armador. Eu acho que o Santos também não tem esse meia de ofício. A tendência é que o Santos seja um time rápido, seja um time vertical ali de contra-ataque. Ele tem muitos problemas de marcação. O Santos tem muitos problemas de marcação. Não tem um miolo de zaga ruim. Eu acho a dupla de Bauerman e o Maicon, eu acho uma boa dupla. E tem o Messias. E tem o Messias também, que chegou do Ceará. Mas o conjunto da obra em si, eu acho que peca muito, né? Principalmente na questão das coberturas ali, que os laterais apoiam bastante. Não são
laterais que sabem marcar. O volante ali, não lembro quem é o volante cabeça de área do Santos agora. Eu Não não é o lembro. Rodrigo Fernandes? Eu acho que o Santos. Ele é bom, acho ele bom. Mas eu acho que ele fica muito sobrecarregado, cara. São dois volantes, na verdade. Tem o Rodrigo Fernandes e tem o Dodge, que chegou essa temporada. Tá no Agora, Japão, se eu não me engano. a formação do Santos hoje, eu vou falar aqui rapidinho. São Paulo no gol, a dupla de zaga Maicon e Messias, Lucas Pires e o João Lucas, que saiu e entrou o Carabarral, que também não tem característica defensiva. Aí começou o Fernandes, como você citou. O Santos jogou com 3 volantes: o Dodge, o Fernandes e o Sandri. E o trio de ataque é exatamente o que eu acabei de falar: Marcos Leonardo, Mendonça e o Ângelo. Então, torcedor do Santos, se prepare, se acostume, porque é o que vocês vão ver com o Odair. Vocês vão ver escalações desse tipo. Não esperem um meio armador, até porque o Santos não tem. Vem do banco aqui. Tem o Soteldo, mas teria que tirar ele da ponta e trazer ele pro meio. Ele jogaria ali de ponta. Eu não vejo ele jogando do meio. Mas tirando o Soteldo, as outras opções seriam Pirani e o Camargo. Jesus. Eu não vejo os outros jogadores com essa característica de jogar mais centralizado. Eu vejo mais jogadores de lado de campo, pontas. Agora um meia armador mesmo. Se não improvisar o Soteldo ou até o próprio Ângelo, eu não vejo isso acontecer em ambos os casos. Esse é o time do Santos. Já se acostuma. Duro, hein? Uma Poderia ser pior. Outra, mas, poderia ser muito pior. Mas é duro. Dureza. Bem complicado. Você acha que o Santos tem chance de vencer o Campeonato Paulista? Ou é a quarta força? É pior que o Corinthians, o Santos? Porra, dá uma briga muito feia. Eu tô ansiosíssimo pra ver Corinthians e Santos. Eu vou assistir mais por obrigação mesmo, porque tem tudo pra ser uma merda. Sim, é o jogo propício pra fazer eu dormir. Exatamente. Falando em fazer dormir, você dormiu hoje durante o clássico choque rei entre Palmeiras e São Paulo, que aconteceu no Allianz Parque, 0-0? Cara, por incrível que pareça, não. Não Também achei não. um jogo tão tedioso, mas também não foi dos melhores clássicos, né? Eu achei o primeiro tempo bem ruim. No segundo tempo, o Palmeiras melhorou e isso melhorou o jogo também. Eu até esperava pelo empate, até porque é o terceiro jogo da temporada, é clássico, nenhum dos dois times chegou jogando toda essa bola. Esperava mais do Palmeiras, por estar jogando dentro de casa, mas ainda assim, foi um jogo ruim, cara. Foi. Bem ruim, na minha opinião, pra falar a verdade. Um ponto que eu achei, em tese, positivo do São Paulo é que o São Paulo, ele não tá, eu não vejo o São Paulo tomar sustos igual tava tomando no ano passado. Eu acho que a dupla de zaga é muito boa. Não só a dupla de zaga, mas a questão dos laterais também. O Wellington hoje teve uma partida, de certo modo, discreta, mas responsável. Eu tava acompanhando a live do Arnaldo e do Tironi. Foi citado isso que eu tô falando agora, até porque o Wellington, ele é o único lateral esquerdo de São Paulo hoje. Sim. Então, ele tá meio que ele tá precisando, ele tá sendo forçado a amadurecer rapidamente. Então você não vai ver o Wellington tão afobado como ele estava antes. E também ele, agora com a chegada do David, ele tem um reforço a mais ali no lado, pelo menos para marcar, que ele não tinha antes. Então ele não fica tão sobrecarregado. Não tem o Léo Pelé também. Tem 2 zagueiros de ofício agora, de fato. Saudoso Léo Pelé. Apesar do Ferrarese ter saído hoje machucado, ainda tem o Franco, né? Tem o Beraldo, que entrou hoje. Então eu vejo a parte defensiva do São Paulo, eu vejo que melhorou bastante. Eu não vejo um volume de finalizações, assim, um volume de jogada dentro da área do São Paulo, por exemplo. E o Rafael foi bem também. Sim, ele foi bem, foi seguro. Teve um lance ali que ele saiu mal. Eu acho que foi um lance no primeiro tempo ainda, até que foi falta, né? Ele tropeça no Endrick ali, que vai de encontro a ele. Falando nisso, eu vi palmeirense cobrando o Endrick, hein? Eu vou falar disso já. Eu vou só terminar pra falar do São Paulo. Algumas coisas que eu pretendo ver, eu espero que o Rogério esteja buscando isso como solução também. Algumas coisas são testes ainda. Eu não vou falar que tudo é teste ainda, mas algumas coisas são testes. Por exemplo, a saída de bola hoje começou no primeiro tempo ali com a linha de 3, com o Mendes voltando para buscar o jogo, para armar o jogo. Isso eu acho que vai se tornar tendência.
Mendes, eu acho que a dupla titular eu acho que vai ser Mendes e Nestor. Por mais que eu ainda queira que o Nestor não jogue, que jogue outro jogador, mas eu acho que é o que vai acabar acontecendo. Jogou bem hoje. Então, eu ia falar isso, não achei que o Nestor foi mal hoje. Eu achei que ele oscila em certos momentos, mas ele não correu risco, né, no meu ponto de vista. O Mendes, ele passa uma tranquilidade até demais, que ele teve 2 vacilos ali no primeiro tempo. E um ponto que eu queria ressaltar, mas você já notou que pelo menos os jogadores estrangeiros, você não vê eles segurando a bola igual os demais jogadores, igual, por exemplo, o senhor Luciano. Cara, o pessoal jogava a bola no Mendes, ele dava no máximo 3 toques e a jogada já rolava. Às vezes é uma outra mentalidade também, né? Eles estão acostumados a jogar de outro jeito. Exato, a dinâmica é totalmente diferente. Outro ponto, David vai ser titular desse time. Alguém tinha dúvida disso? Já é titular. Achei sim. Se duvidar, ele treina o time no lugar do Ceni. É capaz do Ceni mandar o francês lá embora e colocar o David de auxiliar técnico. Achei de verdade que ele foi bem hoje, mas porém, contudo, entretanto e todavia, ele é ruim. Se ele fosse bom, o São Paulo tinha ganho. Ele teve N jogadas. Ele teve as melhores chances do São Paulo foram com ele. Eu tô gostando dessa movimentação do ataque ali, tanto do David, com o Wellington Rato, quando o Pedrinho entra, até mesmo do Luciano. A movimentação dele. Calma, deixa eu só falar uma coisa sobre o Luciano. São 180 minutos do Luciano em 2023, e até agora a gente não sabe qual que é a função dele nesse novo esquema tático. Já vou entrar no ponto do Luciano, mas a ideia de movimentação ali desses 3, eu acho interessante, eu acho que dá uma dinâmica boa. O Wellington Rato, ele dos reforços, eu acho que é o que vem se apresentando melhor, apesar pelo menos o segundo tempo dele hoje foi um pouco abaixo, mas isso é normal. Agora vamos entrar na questão Luciano, para eu fechar o bloco São Paulo. O Luciano é meio que uma incógnita, não sei o que se passa na cabeça dele, não sei a maneira que ele quer jogar, é igual o mesmo pensamento que eu tinha do Igor Gomes. Você não sabe do que ele joga, mas o caso do Luciano é diferente porque ano passado o Rogério tinha uma formação que ele fazia a dupla com o Caleri, era para ficar os dois, e ele sempre vinha buscar a bola como se ele estivesse jogando na época do Diniz. Ele sempre foi isso, ele não é um jogador que espera a jogada se oferecer para ele não tem essa paciência, ele não tem essa mentalidade de se posicionar para receber a bola, para esperar a bola ali no ataque. Ele tenta buscar ali a bola no meio de campo, a bola na zaga para criar a jogada. Ele é aquele jogador que ele não consegue ficar sem encostar na bola, ele tem que meio que ele tem a real necessidade de, a bola tem que passar por ele. Só que isso, o Rogério deve ter visto isso, viu que ele se adapta melhor a isso e deu a chance pro Luciano. O Luciano tá rendendo nada e da maneira que, ele se sente mais confortável de jogar. Só que não tá rendendo. Não sei eu acredito que o Rogério vai testar isso no decorrer do campeonato inteiro, até o momento que ele, vê que, não vai dar mesmo, aí ele vai tentar outra coisa. E o último ponto do Luciano foi tão patético a partida dele hoje, que teve um lance no final que o Pedrinho, uma jogada do Wellington ali na lateral esquerda, que ele cruza a bola só pro Pedrinho que jogando na direita também é uma ligação. Tinha gente chamando ele de Podrinho hoje, não fui eu. Cara, nesse lance, o Caleri, eu acho que ele faz uma jogada antes, ele não... Eu sei que ele tá bem longe da área. Pra variar, né? A bola não chega, ele tem que buscar lá no Rafael. Não, mas eu acho que esse lance foi um lance de escanteio, que foi um puta de um contra-ataque, foi até um passe de 3 dedos do Luan pro Wellington. Não tinha ninguém na área no momento. O único jogador que tava chegando com condições era o Luciano. Ele podia muito bem entrar na área. A jogada era essa. Conclusão, ele não entrou na área, o Pedrinho tentou a jogada, a bola bateu na zaga e subiu, e ele tentou dar a entrada da área, fazer chutar e fazer um gol mirabolante e não acertou nem a bola. E ainda achou o gol do Pedrinho. Fora aquele contra-ataque que, se eu não me engano, o Pedrinho não toca pra ele, e ao invés dele disputar a bola com o Zé Rafael, ele fica reclamando. Sim. Cara, de verdade, pra mim não tem cabimento o Luciano ser titular nesse time, não nessa função que ele vem jogando. Pra mim o Luciano tem que ser tem coisas que não dá pra defender o Ceni. Ele comentou no meio de semana que o Galopo seria o reserva imediato do Caleri, sendo que você tem o Luciano
Luciano, que nitidamente não está rendendo na posição que o Ceni está escalando ele, que poderia ser o reserva imediato do Caleri e um bom reserva, e você poderia trazer o Galopo, que é meio campo de origem, para fazer a função do Luciano, mas o Rogério Ceni não quer isso. Então, saiu um bola da vez do Rogério Ceni, eu acho que saiu ontem. Foi. Eu não cheguei a assistir ainda, eu tô pra assistir porque ele fala dessa questão do Galopo. Fiquei com mais raiva dele ainda. Também. Falei esses pontos, mas eu acho que pra função ali do Caleri, acho que quem vai jogar talvez vai ser o Luciano mesmo, se caso o Caleri sair assim, for se machucar ou coisa do tipo, espero que não Seria aconteça. lógica, né? Afinal, ambos são atacantes. O Luciano, ou o Marcos Paulo, ou ele vai meter um moleque da base ali, por exemplo, o Juan. Eu não vejo a solução desses problemas, mas é o que eu acho que vai acontecer. Eu não duvido. Cara, é complicado porque o São Paulo de 2023 tem peças diferentes que poderiam mudar o estilo de jogo do time e continua jogando igual de 2022. É a mesma coisa. E a cada coletiva o Ceni culpa alguém diferente. Ele nunca é o culpado, sendo que ele poderia simplificar, principalmente a escalação do time, e ele prefere dificultar as coisas. Sinceramente, não vejo o São Paulo conseguindo algo grande esse ano se o Ceni continuar com essas ideias. E não tem ninguém ali dentro também pra mandá-lo fazer diferente. Então, você aí, torcedor do São Paulo, não se iluda com esse time para 2023, porque dessa forma não vai disputar nada. Agora falando do outro lado do muro, Palmeiras. O Palmeiras tem N dificuldades também. Perdeu as principais peças. O elenco do Palmeiras é ruim. Não repôs a altura ainda. Os 11 titulares não são tão ruins, mas... Não, os 11 titulares são bons. O problema é, se sair qualquer um ali, acabou. Acabou. E a gente viu isso hoje. Saiu o Dudu, saiu o Henrique, saiu o Rony, saiu o Veiga. O Palmeiras acabou ali. Por mais que eu ache que, por exemplo, Navarro entrou, ele participou ali de algumas jogadas, o Breno Lopes também. Não que tenha sido, tipo, o fator determinante, mas os demais, o Bruno Tabata, por exemplo, cara, ele não acertou uma jogada. Horrível. Ele não acertou um escanteio. Nenhum lance de bola parada que ele se propôs a bater, ele acertou. Então, o Palmeiras vai penar com isso, essa questão do Endrick. Não achei que o Endrick foi mal hoje, do trio de ataque, ele, por exemplo, ele jogou, pra mim ele foi melhor que o Rony, tanto que o gol do Rony ali que foi anulado é uma jogada do Endrick. Sim. Então eu não achei que ele foi tão mal. Não, acho que a questão da cobrança é muito exagerada, tanto que se você analisar hoje, foi um moleque de 16 anos, perdão, jogando com a zaga por exemplo, o Arboleda jogou Copa do Mundo, por mais que ele não tenha entrado, mas a experiência... Também. Exato. Cara, são 2 zagueiros com o dobro do tamanho dele. Não, e outra, o Endrick não é um jogador alto, não adianta você ficar jogando bola na área pra ele disputar de cabeça, entendeu? Não adianta ele jogar de costas pro gol, não é a qualidade dele ali, mas ele consegue se virar. Ele é um jogador inteligente, teve ali suas chances, finalizou ali, tentou fazer o que foi proposto, mas cara, ele vai fazer 17 anos ainda. Não adianta você querer jogar a temporada do Palmeiras nas costas do Mendes. E o Abel, ele vai saber fazer essa gestão muito bem, eu acredito. O Abel tá ligando pra torcida. Ele vai saber gestionar a questão do Henrique. Perguntaram também pro Abel hoje na coletiva sobre o Giovani. O Giovani não tem entrado. É outro moleque também. Tem o Vanderlan ali no banco, que é outro moleque. Então não adianta meio que falar, foi vendido num valor astronômico, é um puta fenômeno aí. É igual o pessoal que falava pra ele que ele deveria ter ido pra Copa. Não tem cabimento. Tanto que, por exemplo, o Flamengo com o Vinícius Júnior era praticamente a mesma situação. E o Vinícius Júnior, na primeira oportunidade, tipo, o Real Madrid chegou nele, comprou ele, e ele não ficou igual o Endrick que vai ficar. Ele já foi. Treinou para chegar onde ele tá hoje. Então é questão de paciência, é tempo, torcer para que ele não se machuque também. Tem todos esses fatores para o elenco do Palmeiras melhorar. Tem que contratar uns 3 caras aí que eu acho que talvez o ponto mais importante para essa pressão baixar. E o Palmeiras precisa jogar bola. O Palmeiras não vem jogando contra o Palmeiras ganhou de 1-0. Foi contra quem mesmo? Desculpa. Botafogo. Foi contra o Botafogo. O Botafogo deu 20 chutes no gol do Palmeiras. Não é o mesmo Palmeiras que o Palmeiras ele começou num ritmo totalmente diferente do que todo mundo estava acostumado. Então cara, terceiro jogo, questão de paciência. Eu sei que tem essa questão dos reforços, tudo mais, mas eu ainda acho que a torcida tem que ter paciência, cobrar, beleza, mas
você começar a reclamar de um elenco que ganhou praticamente tudo que disputou num período de 3, 4 anos, eu acho que já é, tipo, muito. É igual o caso do Flamengo. Acho que é muito, às vezes, soberba, arrogância, comodismo. E isso tudo tá virando uma bola de neve. E se o Palmeiras perder do Flamengo, por exemplo, no sábado, Aí vai ficar ruim, hein? o negócio vai ficar feio. Aí vai azedar o caldo do Portuga. Falando nisso, o Abel foi questionado hoje a respeito do calendário do Palmeiras, e ele foi curto e grosso, disse o seguinte, ó, a nossa direção tem que se posicionar, não pode só mandar e-mail, fecha aspas. Você já percebeu que sempre que o Abel ele começa o ano, que ele meio que bate na tecla dos reforços, aí sai uma entrevista da Leila em qualquer outro lugar falando, não, a gente tem que contratar com responsabilidade, não sei o quê, porque o dinheiro é curto e a gente tem que fechar no azul e blá blá blá. Sempre que sai esse burburinho e essa troca de farpas, a Leila responde da questão dos reforços, o Abel ele já critica a diretoria. E a Leila faz o que quer agora no Palmeiras. Ela é dona da Crefisa e presidente do clube. Sim. O que ela quiser vai acontecer ali e acabou, sabe? Então, realmente é uma situação até complicada pro próprio Abel. Porque a gente sabe da qualidade do treinador, mas tem hora que ele não vai, nem ele vai conseguir resolver esse problema, porque os adversários se reforçaram. O Palmeiras que parece ter conversas com o Michael, ex-Flamengo, que tá lá no mundo árabe, mas não sei, ainda não tem nada concreto a respeito disso, mas é o que a gente vem falando. 2 ou 3 contratações de jogadores que cheguem pra jogar, cheguem pra ser titular, já muda o patamar do time do Palmeiras. Sim, e pra fechar, contratações. Antes de de você falar um negócio citar, de São Paulo. antes de você citar a questão das contratações, o Santos, final do jogo, o Santos empatou com um gol contra do Matheus Salustiano. Salvou o Peixão, hein? Senão amanhã já estariam pedindo a saída de Odair Helma. Mas pode prosseguir, perdão. Eu fiquei pensando, né, enquanto eu assisti o jogo sobre o São Paulo, o tamanho amadorismo que a gestão de futebol desse clube tem. Quando eu digo gestão, eu falo diretoria e comissão técnica. O São Paulo tem 8 estrangeiros no elenco. Você pode relacionar até 6 por partida. Tem a questão do Arboleda, dele se naturalizar brasileiro, que aí cairiam para 7 estrangeiros. Mas hoje o São Paulo não relacionou Alan Franco, Gabriel Neves pelo 3º jogo seguido e Galopo. E, cara, para mim ficou claro que ninguém pensou nisso na hora de contratar. Sim. Só foi lá e trouxe os caras. E aí você tem 3 jogadores que poderiam influenciar diretamente na forma com que o time joga. Gabriel Neves, para mim, deveria ser titular, por exemplo. Afinal, os melhores momentos do São Paulo de 2022 tinha ele como titular. O São Paulo comprou o Gabriel Neves, ele estava emprestado. Mas essa questão do Gabriel Neves, eu acho que tá sendo meio que poupado, vamos assim dizer ainda, por causa da lesão que ele teve. Ele não sei como é que ele voltou de lesão ainda. Oficialmente ele não jogou. O Ceni falou que é a opção do treinador. Então por vamos isso ver. Que ele não está sendo eu relacionado. Acredito que, por exemplo, talvez, vamos supor, contra a Portuguesa, ele possa, se ele começar no banco, claro, ele possa jogar, acredito. Por exemplo, o Orejuela vai ser titular, já é outro estrangeiro. A zaga é estrangeira. Aí já tem, de titular já são 5. Sim. Eu acho que, a não ser que, por exemplo, ele descanse o Mendes ali, mas são praticamente 5 titulares são estrangeiros. Isso não vai mudar. E dos lesionados de São Paulo, ou dos que estão fora, são 7, não são, tirando o Ferrarese agora, que seriam 8, só o Ferrarese é estrangeiro, os demais é tudo brasileiro. E a questão do Ferrarese também, eu espero, quando eu vejo o jogador saindo de campo andando, eu fico menos preocupado, eu espero que não seja uma lesão grave. Coisas que só acontecem no São Paulo. Impressionante a incompetência de quem comanda esse clube. Lucão, muito bem. Campeonato Paulista, então, encerrado por aqui. Bom até o momento, só para passar aí a fase de grupos. O Santos e o São Paulo lideram os seus. Corinthians e Palmeiras estão em segundo ali do grupo C e grupo D. Primeiro que eu acho a nossa torcida maravilhosa, tá? Mas eu não posso dar ouvido para o que meia dúzia, 20 pessoas falam. Que a grande maioria, eu não tenho dúvida, Sandro, está extremamente feliz, satisfeita e orgulhosa com o trabalho que a gente vem desempenhando. Porque não é possível, entendeu? Então é tratamento psiquiátrico, sabe? Antes de embalar essa edição, dar um giro rápido aí na Europa, porque foi final de semana de clássicos, né? Verdade. Principalmente na Inglaterra. Vou falar rápido mesmo. Ontem tivemos de manhã Liverpool e Chelsea. Foi 0-0, foi um jogo horrível, tão morno quanto o de hoje. São Paulo Palmeiras, choque rei. Teve a estreia do Mudryk, bom jogador. Eu achei bom jogador.
Ainda acho que é um puta dinheiro, mas ele é diferente. O zagueiro que eu tinha falado na edição passada, eu não sabia o nome, o Badiashile, é um puta zagueiro. Confirmei isso na partida de ontem. Tanto que era incrível que todo lance que ia pelo setor dele, a bola batia nele de um jeito ou de outro. Ele tirava um chute, ou ele cortava a linha de passe, ou ele desarmava. Ele jogou muito bem. O Liverpool, cara, o Liverpool vai penar muito, porque o Liverpool praticamente não tem ninguém. Tem muita gente lesionada. O meio-campo do Liverpool tá passando fome. Eu vi que o Liverpool, não sei se para essa janela vai conseguir alguma coisa, mas talvez para a janela da próxima temporada. Eu vi que o Liverpool estava monitorando o Matheus Nunes do Wolverhampton, que é um bom meio-campo. Acho que cairia bem nesse time do Liverpool, mas acredito que para esse final de janela de transferências o Liverpool não vai conseguir trazer ninguém. Tivemos o empate do Newcastle, tivemos alguns outros jogos ali. Hoje tivemos o clássico United e Arsenal. O Arsenal ganhou de virada, um bom jogo. Jogão. 2 gols do Nketiah e um gol do... Porra, esqueci agora quem fez o outro gol do Arsenal. Eu vou ficar devendo essa informação de momento. O Rashford... Os gols do Arsenal foram do Saka, do Nketiah. Isso, o Saka, caramba. Um puta golaço, eu esqueci. Teve o gol do Rashford, gol bonito também. O Rashford tá jogando muito bem com o Den Hag. E o gol do Lisandro Martinez, ali na falha do Ramsdale. Arsenal segue líder. O City aparentemente parece que estava voltando depois de uma comida de rabo que o Guardiola deu. Ganhou do Tottenham no meio da semana, virou um jogo que estava 2-0, virou para 4-2 e ganhou hoje 3-0 o hat-trick do Haaland. Fazia um tempinho ali que ele não marcava. Na Alemanha o Bayern continua líder, é só isso que eu tenho que falar. Não tem mais. Eu acho que não tem competitividade, ele tem um tempo. Na Itália o Napoli ganhou mais uma vez, ganhou de 2-0. Tem ali na bola, vamos assim dizer, a Inter e o Milan, mais o Milan, mas ainda é surpreendente essa temporada do Napoli, e eu acredito que seja isso. Aí em Portugal o Benfica continua bem, comendo a bola. Hoje tivemos o Barcelona ganhando e o Real ganhando o Bilbao também de 2-0. O Barcelona segue líder ali, mas a distância ali, eu acho que, se eu não me engano, 5 pontos. E é isso. Esse é o giro europeu de momento. E semana que vem a gente traz mais coisas. Muito bem. Mais uma! Não tem mundial, Palmeiras não tem mundial, não tem copinha, não tem mundial. Pô, gente, você não tá bravo com isso? Calvo da rodada. Calvo da rodada. Rapaz, a decepção eu tenho. É o Cleiton. Concordo. Isso eu tô falando de cenário nacional. O calvo da rodada, ele entra de cenário nacional ou só paulista? Nacional. Futebol Nacional? Pelo Brasil. Cara, eu vou de Gabigol. Gabigol? Isso. Tô em dúvida entre Gabigol e Suárez, mas eu acho que o Suárez foi mais importante porque o gol dele foi realmente o da vitória. Sim, o Flamengo passeou, né? Então, vamos de Suárez. Eu vou de Suárez, até porque foi um puta de um golaço também. Joga fácil o uruguaio. E o destaque negativo, Cleiton, né? Sem dúvida. Não tem como ser diferente depois da pichotada que ele deu contra a Portuguesa. Lucão, manda aquela mensagem, então, aí de amor e paz para a família brasileira. Peça likes, peça comentários, compartilhamentos e indique alguma coisa aí para alguém. A dica da semana segue igual a da semana passada. Se você começar a acompanhar os playoffs da NFL, continue, porque esse final de semana foi ali o fechamento. Tá sendo, né? O fechamento das finais de conferência. Na final, o Philadelphia ganhou ontem, o Kansas City ganhou ontem. Aí tá esperando o Cincinnati, o Kansas City tá esperando o vencedor de Cincinnati e Buffalo Bills, que eu acho que foi o Cincinnati ganhou. Exato. E o Philadelphia tá esperando o vencedor do confronto entre Cowboys e San Francisco. 49ers. Serão bons jogos. O final da temporada da NFL é muito bom. É bom que você vai, se você for assistir o Super Bowl, claro, você vai menos cru pra assistir o Super Bowl. E eu acredito que seja só esse. The Last of Us, cara. Muito Assistam. Bem. Quem jogou, eu não comecei a assistir ainda, porque eu tô sem HBO. Mas você que é um fã da franquia The Last of Us, o que você já achou ali da adaptação do jogo pra série? Impecável.
Tem coisa ali que eu acho que ficou até melhor que no próprio jogo. Por serem mídias diferentes também, né? Na série dá pra explorar umas paradas que no jogo muitas vezes não dá. Que precisa ser tudo muito mais rápido, né? Mas tá incrível. Cara, independente se você gosta de videogame ou não, acho que The Last of Us eu acho que vale um universo que merece ser visto. Vale a pena assistir de verdade. E aquele recado de sempre, né? Vamos mudar um pouquinho, né? Eu vou implorar pra você se inscrever no canal do YouTube. Isso, se inscreve aí, pelo amor de Deus. Implorar, além de, claro, compartilhar o nosso trabalho, seguir nas redes, nos canais de divulgação ali das plataformas, né? Que são Deezer, YouTube e Spotify. Como a gente havia dito na semana passada, a gente vai dar um pouco de ênfase maior no YouTube, é porque a gente precisa monetizar, a gente precisa de dinheiro e o YouTube é mais rápido. Dinheiro é muito bom. Então, pra você ajudar a gente nisso, já começa se inscrevendo. Pix, se você quiser mandar também, totalmente fica a seu critério, agradecerei muito. E eu acredito que seja isso mesmo, Caio. Espero que todo mundo tenha uma boa semana que vai ter um feriado pra quem é de São Paulo, no meio da semana, e é isso aí. Perfeito, Lucão, maravilha, viu? Muito obrigado pelos recados, muito obrigado também pelas indicações, agradeço a você pela participação e também a quem nos escuta, principalmente por mais uma semana. Segunda que vem estaremos de volta com mais futebol pelo Brasil e no mundo. Então é isso, galera. Inscrevam-se, compartilhem, mandem para familiares e amigos. Lucão, muito obrigado, galera. Valeu pela audiência de sempre. Falou e até a próxima.